Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, meu nome é Kátia Maria, sou da comunidade Cristo Filho de Deus Vivo e ministro da palavra em formação da nossa paróquia São José e São Gabriel, passionista. Hoje, no dia 20 de novembro, nós vamos refletir o evangelho que se encontra em Lucas, capítulo 20, versículos de 27 até 40. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns saduceus que negam a ressurreição se aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe: Mestre, Moisés prescreveu-lhes, se alguém morrer e deixar mulher, mas não deixar filhos, case-se com ela o irmão dele e dê descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, o primeiro dos quais tomou uma mulher, mas morreu sem filhos. Casou-se ela com o segundo, mas também ele morreu sem filhos. Casou-se depois ela com o terceiro, e assim sucessivamente, todos os 7 que morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, de qual deles será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. Jesus respondeu: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que serão julgados dignos do século futuro e da ressurreição dos mortos não terão mulher nem marido. Eles jamais poderão morrer, porque são iguais aos anjos, e são filhos de Deus, porque são ressuscitados. Por outra parte, que os mortos hão de ressuscitar é o que Moisés revelou na passagem da sarça ardente, chamando ao Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, porque todos vivem para Ele. Alguns dos escribas disseram, então, Mestre, falaste bem, e já não se atreviam a fazer-lhe pergunta alguma. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Nós vimos aqui, meus queridos irmãos, Jesus posto à prova mais uma vez, né? Aqui nós temos os saduceus questionando sobre a questão da ressurreição. Já naquela época, né, no tempo de Jesus, haviam as pessoas que questionavam e não acreditavam na ressurreição, né? E nessa lógica aqui dos saduceus, da questão da mulher, né, que casou-se com os 7 irmãos, nós vemos aqui que a mulher é colocada numa posição de posse, né? E aí a lógica deles é a questão do materialismo, né? De ter, de possuir, que vem com aquela ideia de que quanto mais posses teriam as pessoas, elas eram consideradas abençoadas por Deus, que as bênçãos se davam através das posses, né? E o que a gente vai perceber é que essa não é a lógica de Jesus, que não é a lógica do reino de Deus, né? Porque o reino de Deus vem trazer a lógica da liberdade estrutural e radical. Como assim? Vivemos hoje aqui essa vida, né, esse corpo, essa forma, com limites, né? O que Jesus vem nos apresentar na ressurreição é uma vida eterna, é uma liberdade para uma vida eterna. Não presa a esses limites, essas questões das posses, do que é para fazer, do que não é para fazer. É uma liberdade que é conquistada através desse caminho que percorremos aqui. E esse caminho ele se dá dentro da lógica da palavra da salvação, que foi nos trazida por próprio Cristo. O Evangelho, né, que nos ensina o que é a vontade de Deus e o que é o reino perfeito de Deus. À medida que vamos tomando as decisões e vivendo este caminho na lógica daquilo que Deus tem para nós, nós vamos construindo o nosso caminho para essa eternidade, para essa liberdade, né? O nosso colher futuro vai depender daquilo que plantamos hoje, da nossa caminhada de hoje.
E aí Jesus nos chama a atenção quando ele fala: Deus não é Deus dos mortos, mas Deus dos vivos, né? A gente tem ainda, né, na nossa igreja, né, cristãos que ainda confundem a questão da ressurreição com reencarnação. O que a gente vem trazer aqui é essa ressurreição para a vida eterna, né? O nascer de novo para uma vida única com Deus. Fora desses limites, dessas questão de regras, né? Essa coisa que tem aqui, né? Aquele compasso, aquela coisa. Nós vamos viver numa liberdade única. E olha que Jesus nos diz: seremos como os anjos, colocados ao lado de Deus numa vida plena, né? Se a gente pensar bem numa semente, quando você planta uma sementinha, você coloca na terra, o que ela faz? Ela tem aquele ato de, né, parecer que vai morrer, né? Que ela se desfaz, vai se transformando. E quando você percebe, tem a árvore, né? Tem o que surgiu da planta, da semente. Aquela planta, você não vê a semente como você colocou lá, mas a semente está ali. A nossa vida eterna, a nossa preparação para esse caminho é isso. Nós vamos aqui viver fazendo e cumprindo o nosso papel de cristão, e ao morrermos para essa situação aqui, vamos viver a vida plena, né? Numa nova apresentação diante de Deus, com aquilo que Deus traz para a gente, né? Que é essa liberdade e essa eternidade. É complicado entender esse mistério, porque como todo mistério, a gente pode ter a experiência, né? Tentar ter um pouco da vivência da experiência, né? Mas não se explica o mistério. A ressurreição é essa porta que Deus abre para nós, para uma vida plena e única. Fora de todos esses limites, toda essa tortura, todo esse sofrimento que vivemos aqui. Mas que precisamos alcançá-la através da nossa vivência aqui, do nosso caminho aqui. A gente tem hoje na primeira leitura, né, o relato do rei que foi derrotado e ele fica ruim, deita, fica, né, numa situação difícil, e ele começa a se colocar numa posição de questionar aquilo tudo que ele fez, os saques que ele fez, as terras que ele tomou, e ele não conseguiu entender e viveu triste e vendo a morte chegar, ele viu que tudo aquilo que ele fez não o ajudou em nada. Então é isso que nos chama a atenção hoje. É preciso que a gente prepare o nosso caminho aqui, vivendo aqui, já hoje, esse prenúncio do que é essa vida eterna nossa. Já fazer aqui nesse momento, o reino que Deus quer, trazendo para esse dia, para esse momento, para a nossa vida aqui, para a nossa convivência, o respeito, o amor, né? Cumprindo aquilo que nos cabe enquanto cristãos, na caridade, na postura, na vivência, no acolhimento, né? De levar esse Cristo vivo a todas as pessoas que ainda não conhecem ou que ainda não perceberam o quanto que são especiais para esse Deus que nos criou e nos amou e nos ama eternamente, que nos espera para estar com eles. A frase é muito bonita: Deus não é o Deus dos mortos, mas dos vivos. Então nós precisamos viver aqui a cada dia esse pedacinho do que será essa eternidade, promovendo já aqui e agora esse momento de céu, esse momento do melhor. Se todos nós, enquanto humanidade, entendêssemos essa proposta do reino de Deus, trazida por Jesus e vivenciada por Ele, estaríamos hoje vivendo esse prenúncio daquilo que está por vir, da alegria, do amor eterno, da presença da misericórdia eterna em nossa vida. Nós precisamos, irmãos e irmãs, buscarmos a cada dia viver esse reino de Deus em todas as suas possibilidades, fazendo com que já aconteça aqui a presença de tudo aquilo que Deus tem para nós. E possamos viver e levar as pessoas a sentir esse amor de Deus em cada um de nós. Que assim seja. Amém.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.